Oi, mais uma aula de análise de tema, e deixa eu te mostrar o tema da semana, está muito lindo, Desafios para a Inclusão Digital dos Idosos, é um tema do eixo tecnologia, né, estamos ainda trabalhando o eixo tecnologia, e nós temos aqui uma junção de eixos, né, nós temos minoria, né, aqui no caso os idosos. E como abordado nas aulas durante a semana, né, para quem é meu aluno, nós fizemos análise de uma estratégia argumentativa que é a tese, né, e o desenvolvimento por contraste, certo? Então, eu sugiro que você já pratique para esse tema o contraste. Apesar de termos a palavra desafios, né, que é uma palavra norteadora e que pede aí causas do problema, ou seja, uma tese por responsabilização, mas dá para a gente trazer a relevância do tema, que é isso que é o contraste, né? E se você quer uma aula de contraste, como é que faz um desenvolvimento por contraste? Pede aí para mim, anota, faz uma observação aí que você quer essa aula, tá bom? Que eu posso fazer. Então, desafios são o quê, gente? O que é um desafio? É a dificuldades, né? São os obstáculos para inclusão, né? Inclusão digital. O que é uma inclusão digital? É o letramento, né? O letramento aí tecnológico, é o idoso, no caso, esse grupo, né? Saber utilizar a questão, né? Saber usar a tecnologia, tá? Então, nós temos aí. Vamos tentar fazer aí a análise, né? Que palavras vocês podem retomar no tema, quais são os sinônimos que vocês podem utilizar. Então, para desafios tem muitos, né? Impasses, né? Esses obstáculos, os entraves. A inclusão digital é essa integração tecnológica, né? Essas mídias digitais, enfim. E, claro, os idosos, né? Que vocês vão retomar muito essa palavra no tema, no texto, aliás, porque você sempre vai estar ali, tema e tese, voltando às palavras do tema. E idoso, você pode trazer, por exemplo, grupo etário, terceira idade, né? População idosa, e aí vai, tá? Então, cuidado para vocês não repetirem demais no mesmo parágrafo o termo idoso, tá? Porque, claro, é a palavra-chave do tema e vocês vão. A tendência é a gente repetir muito, então só presta atenção. Gente, e como é que faríamos esse contraste, né? O D1 seria a relevância dessa inclusão digital. Então, quais seriam os benefícios, né? Quais seriam as relevâncias, a importância de fazer essa inclusão digital? Eu trago algumas situações. No próprio texto motivador, tá? Dei uma olhadinha no texto motivador de vocês. Tem aí as relevâncias, tá? No texto 2, por exemplo, tem vários exemplos, tá? Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho que eu lembro que eu falei nas aulas que vocês podem colocar, sim, fazer uma paráfrase do texto motivador. Então, no texto 2, por exemplo, fala que a inclusão digital tem proporcionado uma série de benefícios para os idosos. Olha, melhora a qualidade de vida, contribui para a inclusão social, essa questão da inclusão social, possibilitar o maior contato com a família, ver os filhos, netos e amigos com mais frequência, manter a mente ativa e oferecer diversão, tá? Isso tudo aqui tem um site, né, do Gov, tá? Então, a gente tem aí os benefícios bem aqui, bem arrumadinhos para vocês no texto 2. E eu tenho também algo interessante, se você vai traçar esses benefícios no D1, tá? Um benefício, claro, que é essa inclusão, melhorar a qualidade de vida, e que repertório utilizar para isso, né? É óbvio que eu traria aqui um repertório excelente de leis, né? Está aqui o artigo, né, 2, artigo 2º do Estatuto do Idoso, né, que eu já pedi em sala de aula de antemão para vocês baixarem. Então, o idoso, segundo, né, o artigo 2º, goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando, gente, aqui está, né, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental. Olha aí. E quando a gente fala nessa questão da saúde, a gente lembra lá do OMS que a saúde é mental, né? Então, pega lá o conceito de saúde da OMS também, já reforça isso aqui. Então, a sua saúde física, tá? E mental, e segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, tá bom? Então, fala ainda aqui no Estatuto do Idoso, né? Saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral
intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, olha aí, esse aperfeiçoamento moral e intelectual inclui essas informações, inclui essas tecnologias. Então, vocês podem trazer essa questão do direito, trazer a questão do Estatuto do Idoso para colocar ali como repertório, num D1, em que vocês vão trazer as relevâncias, né, a importância de assegurar, né, essa inclusão digital para os idosos, para a terceira idade, né? Então, vamos usar já os termos, os sinônimos, tá? Então, temos isso aqui, tá? Esse lado, né? Essa importância, essa relevância, e vamos agora para as dificuldades, né? Por que isso não acontece? Quais são os desafios, quais são os empecilhos? Então, eu traria, né, com certeza, a questão da família, sociedade, certo? Então, vocês podem falar dessa questão como é que a sociedade vê isso, tá? Então, para isso, né, essa percepção social, essa invisibilidade do problema pela própria sociedade, eu traria o livro da Simone de Beauvoir, A Velhice, tá? Em que vocês poderiam contextualizar aí, mostrando como é que a autora, né, essa filósofa, fala sobre essa questão, tá? Que ela vai retratar no livro, né? Retrata sobre a visão da sociedade que os mais velhos são seres desprezíveis em virtude de suas diversas necessidades básicas relativas à idade, né? Por exemplo, tá? Que então é essa questão dessa invisibilidade mesmo do problema. Então pode ser a Simone de Beauvoir. E se vocês quiserem trazer a questão do Estado, né? Dessa falta de políticas eficazes, gente, essa é a palavra-chave. Políticas eficazes, né? Claro que a gente tem políticas públicas voltadas para a inclusão digital, né, dos idosos, mas elas não são eficazes. Então, vocês podem trazer essa questão do Estado, né, dessa questão mesmo da ineficácia dessas políticas públicas, ou seja, dessa negligência estatal, para falar isso, tá? Então, a gente tem muitos repertórios para isso, né, para trabalhar especificamente essa tese, se for essa tese escolhida, tá bom? Eu coloquei aqui também, né, se for por esse viés do Estado, se for por esse viés político, né, a supervalorização do capital, né? E como repertório você poderia, por exemplo, trazer o Karl Marx, né? A concepção do ser humano se modificou após a ascensão do capitalismo, visto que esse sistema, ao privilegiar o lucro, promove a coisificação dos indivíduos, que são transformados em mercadorias, né? Aí a gente pode até trazer um fetiche da mercadoria e tal. Aí mostra que, sob essa perspectiva, percebe-se que os idosos, por representarem a população economicamente inativa, não são devidamente valorizados pelo Estado, né? Uma vez que não contribuem para o progresso econômico. E, por isso, são considerados obstáculos para o desenvolvimento da nação, então não há muito investimentos aí, tá? Para essa parcela da sociedade. Então, a gente pode, por esse viés político, a gente pode trabalhar também, né, algo que eu gosto muito, é trazer o Pierre Levy, da filosofia, né, aí que ele vai falar da cybercultura, e tem uma citação muito legal dele que vocês podem trazer aí, para justificar, né, que a cada nova tecnologia surgem os novos excluídos, né, essa citação já está assim memorizada, então a gente pode trazer essa questão, e pode ilustrar, né? Como ilustrar essa exclusão, né? Essa exclusão digital dos idosos. Eu colocaria que isso tem consequências, tá? Por exemplo, ele não sabe utilizar, por exemplo, ele não tem os celulares, computadores, né? Ele tem essa infraestrutura, então há uma falta de infraestrutura. Ele não sabia utilizar, ele não conhece os termos, tá? Então ele não tem esse letramento digital, tá bom? E que isso, inclusive, vai comprometer a própria cidadania desse idoso, né? Desses direitos. Por exemplo, gente, alguns direitos do idoso precisam ser acionados pela internet, tá? Então, ele não tem acesso, às vezes, à internet, ele nem sabe utilizar essa internet, ele fica suscetível, inclusive, a golpes, né? A ser enganado, tá bom? Então, aí, olha, veja aí a grande relevância do tema e as consequências disso, tá? Então, eu acho que aí já está, deixa eu ver, na intervenção, né? O que a gente pode fazer? Você pode trazer aí políticas públicas, né, voltadas para o direito do idoso, promoção dessas políticas públicas aí pelo Ministério da Cidadania, por exemplo, tá? Vamos lá, elaborar uma campanha nacional de integração da terceira idade à vida moderna, no qual ofereça gratuitamente, né, conversas com especialistas no assunto e a possibilidade dos mais velhos se inscreverem em cursos de capacitação personalizados para esse público senil mesmo, a fim de desconstruir os estereótipos sociais e oferecer condições para que essas pessoas sejam plenamente incluídas na sociedade na área da informação. Tá? E aí sim o Pierre Levy encaixa legal, né, lá no desenvolvimento, para a gente falar dessa era da informação, e eu tenho um filme muito legal também, mais repertório. Lá para a introdução, por exemplo,
eu tenho um filme muito show que eu comentei em sala de aula, que é Um Senhor Estagiário, né? Pesquisa aí, se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha, tá? O Senhor Estagiário fala justamente desse senhor estagiário, é um idoso. Então, pronto, não vou nem dar o spoiler do filme, então acho que vai ficar uma abertura muito legal lá na sua introdução, tá? Além do Pierre Levy, e se você tem outro filme, comenta aí com a gente quais filmes, né, você conhece, que também poderiam abordar outro repertório, outro livro, né, que também pode ser um ótimo repertório de contextualização lá na introdução, tá bom? Aí, viu, gente? Então fica ali a dica, né? Eu gostaria que os meus alunos mesmo fizessem a técnica do contraste nessa argumentação, um D1, trazendo as relevâncias da inclusão digital dos idosos, e um D2, trazendo os obstáculos, os desafios, os empecilhos, os entraves, tá? Que pode ser só um, e se você trouxer dois, né, lembra da técnica que eu ensinei essa semana, se você trouxer dois desafios no mesmo argumento, você vai precisar de um único repertório que ligue esses dois, né? Esses dois entraves, porque você tem os 4 passos da argumentação, nunca esqueça isso, né? Tópico frasal, repertório, argumentação, crítica, em que você vai defender esse posicionamento com estratégias argumentativas, e o fechamento. Então, não esqueça isso. Mesmo no D1 sendo, né, um lado positivo, a relevância, você também tem que trazer os 4 passos, tá? Tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento. Pronto, fechou o parágrafo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou ansiosa, esperando para ler o texto que vocês vão produzir sobre esse tema. Mas tudo bem se você não quiser fazer por relevância, né? Por contraste, uma relevância e o seu desafio. Você pode fazer 2 causas, né? Ela já vista que o tema pede desafios, né? Então, é óbvio que está suscitando aí tese por responsabilização, e você pode trazer as duas, né? As 2 causas do problema e desenvolve naturalmente. Mas é óbvio que eu quero que vocês treinem o contraste, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima aula.